Terceiro vídeo, como devemos lidar com o desânimo. Você não pode ignorar o desânimo. Isso seria como dirigir um carro com o pneu furado. Uma hora você terá que parar para trocar o pneu. Dirigir com o pneu furado terá grande prejuízo para você e risco de vida. O mesmo acontece com o desânimo. Se você insistir em conviver com ele, o seu prejuízo será grande da mesma forma. A iniciativa de combater o desânimo tem que ser sua. Então tome a decisão de voltar sua atenção ao Senhor. Fica olhando para a causa que gerou o desânimo, não vai fazer coisas mudarem. Ninguém consegue gerar alegria olhando para o que sobrou do incêndio. Veja como Davi se recuperou do desânimo e do fracasso. Davi e seus homens vieram à cidade e Eila queimada, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz, choraram, até não terem mais força para chorar. 1 Samuel capítulo 30, versos 3 e 4. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém Davi se reanimou no Deus, seu Deus. 1 Samuel 30, verso 6. Reanimar no Senhor significa fazer do Senhor a sua força, ser fortalecido pelo Senhor. Esta é a mesma expressão que o Senhor usou com Josué quando lhe disse: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andes. Josué capítulo 1, verso 9. Portanto, coragem, Deus é contigo em todos os momentos da sua vida. Não permita que o desânimo conduza a sua vida, mas reaja a ele, para que ele não tome conta da sua vida. O perdão liberta para viver os sonhos de Deus. Sim, o perdão liberta. Para você, qual o valor que tem o perdão? Antes que você comece a ouvir a palavra, nós fomos perdoados através da obra da cruz. Por isso também podemos perdoar quem nos feriu. O Espírito Santo nos capacita a fazer, mas quando deixamos eles transformar o nosso coração. Se você permitir que Deus falar com você, é um novo capítulo para a sua história que começará a ser escrito agora. Então respire fundo e abra o espaço para o Senhor agir em você. Fale sobre o seu perdão. É lidar com os seus pecados dolorosos, pedir perdão, e Ele irá te perdoar. Além disso, nós sempre teremos motivos para não perdoar a quem nos fere. Assim, eu fui parte injustiçada, eu fui prejudicado, eu tenho razão para não perdoar. Você não sabe o que ele e ela fez comigo. Essas são algumas das desculpas que você usa para não tomar decisões. Porém, aos olhos de Deus, independente da situação, da direção, ela é sempre a mesma. Perdoe para ser perdoado. É difícil, sim, é. E Deus sabe disso, contudo, Ele olha o seu futuro, conhece a jornada que você tem pela frente, e principalmente nos ensina o valor do perdão para a caminhada com Ele. Perdoar é caminhar para a liberdade que Cristo conquistou lá na cruz. Perdoar, portanto, se você estiver apresentando as suas orações e lembrar do seu irmão que está necessitado, deve se reconciliar com o seu inimigo e perdoá-lo, para que Deus te perdoe também. Mateus capítulo 5, verso 23 e 24. Perdoar é uma questão de obediência à palavra. Enquanto nós nos prendemos à justificativa humana, não conseguimos perdoar quem nos feriu. Por outro lado,
Ao escolher viver o estilo de vida da palavra de Deus, é impossível não liberar o perdão para outro. Na jornada de pedir e liberar o perdão, porém, na maior parte das vezes, nenhuma das partes quer abrir mão da sua razão ou do seu direito de perdoar, de não perdoar. Como consequência, as pessoas se distanciam, famílias são destruídas, sociedades são desfeitas, amizades se perdem na jornada de pedir e liberar o perdão. Porém, na maior parte das vezes, nenhuma das partes quer abrir a mão da sua razão, do seu direito de não perdoar. Como consequência, as pessoas se distanciam, famílias são destruídas, sociedades são desfeitas e a amizade se perde, como eu já disse. Esse tipo de comportamento não se aproxima, mas afasta as pessoas. Além disso, falta de perdão traz prejuízo, mais prejuízo do que vantagens. Quando o homem pecou, se afastou do seu Criador, Deus poderia ter decidido nos deixar de lado, a razão do erro de Adão e Eva, mas o amor dele era maior por nós, que entregou Jesus por nós. Não existe maior amor do que esse, de alguém dar a vida por causa de seus amigos. João capítulo 15, verso 13. O verdadeiro amor não é um sentimento, é uma decisão diária. Quando decidimos amar com o próximo, com o amor de Deus, o perdão se torna uma atitude de obediência. Como perdoar a traição de uma esposa, por exemplo? Como perdoar palavras duras ditas por uma amiga, por uma esposa, por um pai na hora de uma discussão? Como perdoar comentários ofensivos feitos em relação a você? Em muitos momentos, perdoar quem nos fere tanto não é uma tarefa fácil. No entanto, essa decisão não se trata de um sentimento. Quem nos capacita para perdoar é Deus. Portanto, se o nosso coração estiver aberto para Ele, os milagres da restauração virão. Antes de tudo, exerça o profundo amor fraternal uns para com os outros. Portanto, o amor cobre uma multidão de pecados. 1 João capítulo 4, verso 8. A forma como nos relacionamos com as pessoas revela o nível de relacionamento que temos com Deus. Então, se apesar da ordenança da palavra, você acredita que tem justificativa suficiente para não perdoar, está entrando em um terreno perigoso. Deus também não te perdoará dos seus pecados. Sim. Comece seu ano com a mochila do pecado vazia. Jesus é o maior exemplo de caráter perdoador de todos os tempos. Ele andou em amor e perdão durante toda a sua jornada, curando, libertando e gerando vida aos que nele crê. Por onde passava, Jesus era reconhecido com a sua misericórdia e graça. Os mestres da lei, os fariseus, trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida no ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena de apedrejar tais mulheres. E o que você tem a dizer? Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Os que o viram, os que acusados pela sua consciência, foram saídos de mansinho, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que Jesus ficou só com ela, que estava diante dele. João capítulo 8, versos 3 e 9. De acordo com os costumes e práticas da época, a mulher adúltera deveria ser apedrejada. Jesus, no entanto, a presenteou com perdão, liberdade e livramento de uma morte bastante dolorosa. Seu amor era tão grande que ele contagiava as pessoas. Vejam, amados e amadas, só se fala amor nessa pregação.
Jesus sempre teve uma segunda chance para nós. Ele responde a um coração que abre as portas para ser transformado. Nele sempre encontraremos espaço para a restauração. Por causa do grande amor, da decisão de Jesus de pagar o preço por nossas falhas, podemos ser livres das amarras do mal e nos tornar parte da família de Deus. No reino dos céus, perdoar é mais do que uma questão de merecimento ou razão. Assim como nós recebemos o perdão de Deus pelas graças, podemos ser graciosos uns com os outros. No pacote desse perdão e misericórdia, para cada uma das nossas falhas está incluída. Durante sua trajetória na terra, Jesus viveu como você e eu. Ele fez isso para nos deixar um exemplo e nos convida a ser como Ele. Ele viveu como você e eu, sem pecado. Sim, sim, amados e amadas. Jesus é tudo o que precisamos. Ele é a verdade e a vida. O poder do nome de Jesus vai muito além da nossa capacidade de conhecer a sua história e o que ele fez enquanto viveu como homem. Esse nome carrega o caráter amoroso do Senhor e nos lembra da maior prova de amor de todos os tempos. Quando olhamos para a palavra, vemos principalmente no Antigo Testamento diferentes nomes que foram dados ao Senhor Jesus. Olha os nomes: Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Tsidécono, Jeová Chamá, Jeová Shalom. Está tudo na Bíblia, tá? O primeiro está em Gênesis capítulo 22, verso 14. O segundo está em Êxodo capítulo 15, verso 26. Vou repetir. Jeová Jiré está em Gênesis capítulo 22, verso 14, que diz: Deus proverá. Jeová Rafá, o Deus que sara, Êxodo capítulo 15, verso 26. Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, Êxodo capítulo 17, verso 15. Jeová Tsidéqueno, o Senhor é a nossa justiça, Jeremias capítulo 23, verso 6. Jeová Chamá, Deus está aqui. Ezequiel capítulo 43, verso 35. Jeová Shalom, o Senhor é paz. Juízes capítulo 6, verso 24. Entenderam, filhos? Esses nomes tinham relação com os milagres que ele realizava. E em Jesus todos estavam presentes. Podemos ver isso na vida de Jesus. Por exemplo, ele proveu alimentos para os mais de 5.000 homens, mulheres e crianças, e ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando 5 pães e 2 peixes, e olhando para os céus, deu graças e partiu o pão. Em seguida deu aos discípulos, e esses a multidão, todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Mateus capítulo 14, verso 19 e 20. Ele curou os cegos. Toda honra e toda glória seja dado a ti, Jesus, por ter curado meus 2 olhos que foram operados da catarata. Os fiéis da palavra, os amados e amadas, notaram que eu estou sem óculos? Sim, graças à cura de Jesus Cristo, estou pregando sem óculos, enxergando muito bem. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé te curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Marcos capítulo 10, versos 51 e 52. Ele libertou os cativos. Então, essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que prendia. Lucas capítulo 13, verso 16.
O que está por trás do nome de Jesus? Jesus viveu como homem por 33 anos e durante esse período foi perfeita a expressão de Deus aqui na terra. Ao voltar para o céu, ele nos apresentou como uma arma poderosa, acessível para quem crê em seu nome. Jesus é mais um do nome do conjunto de letras. Ele é a palavra da autoridade do mundo espiritual. Esse nome revela as características do Pai. Jesus é seu pastor e ele cuida de você. Eu sou um bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. João capítulo 10, verso 14 e 15. Um pastor cuida, alimenta, protege, guia suas ovelhas a lugares seguros. Ele guarda os animais que estão sob sua responsabilidade. Portanto, dizer Jesus é o pastor, é seu pastor, e atribuir a ele o papel de zelar pela sua vida. Se você não pede, ele não sabe que você precisa. Ou melhor, ele sabe, mas ele deseja que você peça. Jesus é o seu maior exemplo de fé. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque em verdade eu vos afirmo que se alguém disser a esse monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que em tudo, quanto em oração pedirdes, crede e receberás, e assim será convosco. Marcos, capítulo 11, verso 23, 24. Amados e amadas, servas do Senhor, é muito importante isso, eu vou repetir, é muito importante, atenção. Jesus é o maior exemplo de fé. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a esse monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, por isso vos digo tudo enquanto em oração pedirdes, crede e receberás, e assim será convosco. Viram? Copiaram? Até o início do seu ministério, Jesus viveu como eu e como você. Ele parecia uma pessoa comum, mas seu alvo era os céus. Ele conhecia sua identidade de filho de Deus e viveu com base nessa realidade até o fim. Jesus nasceu conhecendo o final da sua vida, morrer por nós, afastados de Deus por causa do pecado. Ele era justo que daria a vida por os injustos, e sabia quanto a sua morte seria dolorosa, mas não fugiu dela. No entanto, o Filho de Deus também conhecia a glória que lhe aguardava se permanecesse firme até o fim. Ele não foi surpreendido por nenhuma situação vivida aqui na terra, e para cumprir sua jornada precisou se manter firme na fé. Jesus é o seu Salvador, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor a vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória e a sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. 1 Pedro capítulo 1, versos 18 e 20. O sacrifício de Jesus foi suficiente para salvar cada homem e cada mulher das mãos do inimigo, de uma vez por todas, por causa dele. Você não precisa de intermediários para chegar até o Pai. Seja você mesmo. Foi o próprio Deus quem planejou e executou todos os planos de salvação
Ele, através de Jesus, fez tudo o que precisava ser feito para que você se relacionasse com o Senhor novamente. Hoje você tem direito de recebê-lo como Senhor da sua vida e viver a vida que Cristo conquistou para você. Não desperdice. Ele sofreu para que você recebesse a identidade de filho de Deus. O nome de Jesus está acima de todo e qualquer nome. O nome de Jesus é o nome mais poderoso de todos os dias. De todos. Diante dele até mesmo o inimigo se prostra. Esse nome é indispensável, está dispensável para você. Esse nome está disponível para você por direito adquirido através da obra da cruz. Pelo que também Deus o exaltou de sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra. De toda língua confesse que o Senhor Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, verso 9 e 11. O nome de Jesus existe provisão e salvação. Ele é a resposta para cada uma de suas necessidades, sejam elas materiais ou não. Nele você encontra direção e cuidado para ser guiado debaixo da boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Capítulo 12, verso 2. Seu Pai cuida de você em cada área da sua vida, em cada detalhe. Ele te presenteou com o nome de Jesus, que está acima de todo nome, porque te ama e se alegra com cada uma de suas vitórias. Amém. Amados e amadas, vocês notaram que cada palavra aqui, nessa pregação, é amor. Amor, amor, amor. Jesus veio aos mais pobres. Como podemos seguir os exemplos? Hein, amados e amadas? Jesus viveu uma trajetória de dedicação e cuidado com os mais pobres. Desde o seu nascimento teve uma vida simples, nasceu estábulo entre os animais, cresceu em uma família humilde e foi apresentado no templo com a oferta dos pobres. Com o passar dos anos mostrou-se próximo daqueles que eram discriminados, desprezados da sociedade e fez dessa sua missão de vida, né, servos do Senhor? O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Lucas capítulo 4, verso 18. Então o que Jesus espera de você? Jesus não apenas deu o seu exemplo de solidariedade, como também nos indicou que esse é o caminho para ser trilhado, para fazer a vontade de Deus e caminhar na santidade. Dessa forma, quando olhamos para a sua história, aqui no mundo, na sua trajetória, devemos nos inspirar no tamanho do seu amor pelos mais necessitados. O espaço que o pobre tem no coração de Cristo é o que também devemos manter os nossos corações. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá o tesouro lá nos céus. Depois venha e siga-me. Mateus capítulo 19, verso 21. Cristo se identifica com o pobre, com o excluído e marginalizado. Portanto, ao manifestar o nosso amor e cuidado com o próximo, estamos também nos aproximando de Jesus, né, servas do Senhor? Pois eu estava com fome, né, servas do Senhor? Dedico a vocês esse versículo. Pois eu estava com fome e vocês me deram de comer. Eu estava com sede e me deram de beber. Eu era estrangeiro e me receberam em sua casa. Eu estava sem roupa, vocês me vestiram. Eu estava doente, cuidaram de mim. Eu estava na prisão e vocês foram me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? E sem roupa te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar?
Então o rei lhe respondeu, respondera, eu garanto a vocês, todas as vezes que vocês fizeram isso a um dos meninos, a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que fizeram. Mateus capítulo 25, verso 31 e 46. Vocês sabiam que existe o Dia Mundial dos Pobres? Entende então sobre essa data? Ninguém sabe, né? Então entendam. Cuidado aos mais vulneráveis é também uma das principais pautas das igrejas. Certo? Que foi criado o dia 19 de novembro de 2017, o Dia Mundial dos Pobres. A data propõe refletir e atuar de forma concreta sobre o tema. Assumamos, pois, o exemplo de muitos profetas, muitos discípulos que testemunharam a pobreza genuína. Sim. De que forma podemos estender a mão aos pobres e ajudar em servas do Senhor? E muitas vezes nós entramos naquela lógica de indiferença. O pobre está ali e nós olhamos para o outro lado. Estenda sua mão ao pobre e Cristo ficará feliz. Primeiro passo para caminharmos em direção ao mundo mais solidário. Sim, nós temos que olhar os sentimentos, amor, doação a quem precisa. Erguendo os olhos, Jesus disse, vi pessoas ricas que depositavam ofertas no tesouro do templo. Viu também uma viúva pobre que depositou 2 pequenas moedas. Então disse, eu garanto a vocês, essa viúva pobre depositou mais do que todos, pois todos os outros depositaram do que estava sobrando para eles. Mas a viúva, na sua pobreza, depositou tudo o que possuía para viver. Lucas capítulo 21, verso 1 e 4. Por fim, queremos convidar a você, amados e amadas, meditar sobre a reflexão e promover a mudança de dentro para fora, para construir um mundo melhor para aqueles que precisam, que necessitam de nós, em oração, em obras. Solidariedade é muito mais do que algum gesto de generosidade esporádico. É pensar e agir em termos de comunidade, de prioridade da vida e todos sobre a apropriação dos bens por parte de alguns. É também lutar contra causas estruturais da pobreza, da desigualdade, da falta de trabalho, da terra, da casa e da negação dos direitos sociais e laborais. Amém, amados e amadas? Finalizando essa pregação, desejo a vocês, amados e amadas, um dia feliz, uma vida feliz, que o sangue de Jesus derramado na cruz lave corpo, alma e espírito de cada um que está aqui presente nessa pregação e repreenda todo o cansaço físico, mental, espiritual, emocional, estresse, o medo, a amargura, a decepção, a aflição, o ódio, a intriga, saudades dos entes queridos que se foram. Repreenda todo o desânimo, toda a dor. E nesse momento peço àqueles que o sangue de Jesus cure os que têm doença maligna, estão em leito de morte, e acredito que Jesus nasceu, morreu por nós, ressuscitou no 3º dia, e desceu à mansão dos mortos, pregou o evangelho, está sentado à destra do Pai. Peça o perdão dos seus pecados e tome posse da sua cura. Aquele que está no momento difícil da vida, estado de coma nos hospitais, ouvindo a palavra, seja curado nesse momento pelo sangue de Jesus derramado na cruz. E eu me despeço aqui em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, com meu ósculo
Santo, a todos que estão ouvindo essa palavra, em nome de Jesus me despeço de vocês. Amém. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.